Uma vez eu quis ser boazinha. A minha vida tem sido muito interessante, porque tudo que eu procuro, eu levo uma puxada de tapete, é ótimo. Eu queria ser bem boazinha, então eu saí assim, hoje eu vou fazer boas ações. Eu morava em Los Angeles, na Califórnia, eu saí, eu ia atravessar a rua e tinha uma pessoa cadeirante, uma senhora cadeirante. Eu falei, hoje eu vou fazer a minha boa ação. Quando abriu o farol, eu segurei a cadeira dela e disse, vamos. Ela disse, não faça isso comigo. Levei anos para ter uma cadeira que eu pudesse andar sozinha. E aí eu percebi que a minha intenção de fazer o bem era falsa. Era o eu boa, eu fazendo bem. Quando você corta, joga isso fora, o bem verdadeiro se manifesta. Nós estamos girando. Lembram que a Terra gira em torno de si mesma em 24 horas? Lembram? Estudamos, é no básico. Tinha até um desenho, tinha até professores muito bons. A Terra gira em torno de si mesma em 24 horas e em torno do Sol em 365 dias. A Terra dá uma paradinha e diz, eu quero ir lá para trás. Antes era melhor, não tem antes melhor. O que foi pode ser uma experiência para a gente não cometer os mesmos erros. Se bem que os historiadores dizem que a gente continua fazendo as mesmas bobagens, né? Mas vamos prestar um pouco de atenção que corrigir os erros é interessante. Voltar para trás não dá. Nem pular lá para frente como o menino do clique. Eu quero pular já para o ano 3015 para ver como é que vai ser, que legal. Não, nós somos seres desta era. E é nesta era que nós sabemos lidar com as coisas que chegam até nós. Uma coisa interessante, eu fiz um livro com o professor Cortella, e ele, na sala dele, ele tem um cartaz que diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos. Não é bom? Ou seja, não repitam seus erros, mas observe-se em profundidade. Às vezes você está no trânsito, aí é do carnal de novo, que é uma coisa bem bonita, né? Está no trânsito, alguém ofendeu sua mãe. Falou, sua mãe é isto. O que o professor Karnal fala é uma joia, né? É uma joia pedagógica. Ele diz assim, eu fiquei pensando, minha mãe, uma senhora tão discreta, sempre com as roupinhas fechadas, um olhar até tristonho. Ele não conheceu mamãe, então não me ofendeu. E ele vai mais, ele diz assim, imagine que mamãe fosse uma menina de programas. Eu ia dizer, conheceu mamãe. A base desta brincadeira é você perceber que se você tiver autoconhecimento, conhecer a si mesmo, ninguém vai te ofender. Porque você sabe quem você é. E muitos de nós não sabemos quem somos. Mas eu estou falando, não é só da sua historinha pessoal. Todos nós temos a nossa história. Às vezes tivemos coisas muito difíceis na infância, mas você não fica parado lá. Aquilo faz parte da tapeçaria da sua vida. Não precisa ficar olhando lá para trás, naquela época, olha o que aconteceu comigo, eu sou uma vítima, uma coitadinha. Não, aquilo aconteceu. Talvez nessa tapeçaria da minha vida ficou um nó para o lado de fora. Não foi muito bonito, mas não tem importância. Se tudo isso não houvesse acontecido, não estaríamos aqui hoje. Foram inúmeras causas e condições da nossa existência, belas e feias. E todas elas fizeram com que a gente crescesse, desenvolvesse e estivesse aqui. Uma frase que eu gosto muito e que eu pensei que era de um bispo católico. Era de um bispo católico. Ela diz o seguinte, a procura é o encontro e o encontro é a procura. Não tem fim. Não tem um lugar que você chega e diz, agora eu sei tudo, agora eu alcancei o máximo. É sempre uma procura incessante. Como criar um estado de contentamento, de plenitude, de alegria na maior parte dos seres? Como fazer com que as pessoas desenvolvam a sabedoria perfeita, de perceber que não há nada fixo nem nada permanente. O bebê que você era já não está mais aqui. O idoso que você será daqui a 10, 20 anos também ainda não chegou. Por que não aprecia a sua vida? E apreciar a sua vida é apreciar a vida de tudo que cerca.
é respeitar outras formas de vida, não com os meus valores. Eu posso chegar aqui e olhar para essa planta, e se eu não tenho empatia com ela, mas ela precisa de água, e eu vou dar tanta água que ela se afoga e morre. E muitas vezes fazemos isso, julgamos a partir dos nossos valores. Eu não saio de mim, eu não me torno outro. Muito jovem eu li um livro que chamava Estranho numa Terra Estranha. Era um livro de ficção científica deste ser que veio do espaço. Ele era uma mistura de ser humano com algum ser espacial. Ele chega na Terra e ele está muito magrinho, muito frágil, e é levado para um hospital e dão água para ele. Ele disse: com quem eu compartilho água, eu compartilho a vida, porque a bebida mais sagrada que existe é a água. E depois ele dizia: eu agora vou pensar músculos, eu vou fazer que o meu corpo produza músculos. E a força do pensamento que faz com que a gente possa transformar realidades. Mas só pensar não adianta, só orar não adianta. É preciso que tenhamos ações efetivas. E pode ser coisas simples no dia a dia. Uma palavra de bom dia para o seu vizinho que não fala com você. No local de trabalho, não tem alguém que é o seu desafeto? Que você acorda de manhã e diz: vou ter que encontrar aquela pessoa. Pense assim: vou encontrar meu mestre. Lá está minha mestra da paciência. Às vezes você está fazendo uma tarefa e tem sempre alguém que vem e interfere e atrapalha tudo. Em vez de você dizer atrapalhou, diz: que bom, vou ter que repensar e fazer de novo. Quem sabe eu não faça melhor agora. Vocês estão rindo da instrução do Dalai Lama. Treinar a paciência. Uma vez eu trabalhava num banco, eu fui fazer uma cópia, pus vários papeizinhos assim para fazer a colagem, abaixei a tampa da copiadora, na hora que eu fui apertar para fazer a primeira cópia, entrou uma outra pessoa, levantou a tampa, voaram todos os papéis. Eu fiquei com raiva. Vocês já ficaram com raiva? A gente não fica com raiva de coisas muito insignificantes, um papelzinho que voou. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu percebi a raiva. Quando eu falo de conhecer a si mesmo, é conhecer tudo, não é o bonitinho que eu sou, o feio que eu sou, a luz e a sombra. Olha a raiva que existe em mim, de um papel que voou. E o que eu faço com isto? Eu comecei a respirar conscientemente. Nem sempre adianta, né? Conforme o nível da raiva, não dá, né? Respira. Não dá. Mas aí eu comecei a pensar, eu tinha lido um livro fininho que chamava Siddhartha, de um autor alemão chamado Hermann Hesse. E uma joia, Siddhartha aprendeu a rir de si mesmo, porque ele ficou uma época trabalhando à beira de um rio, ele tinha uma jangadinha para atravessar o rio, e quando não tinha ninguém para atravessar, ele ficava ouvindo que o rio fazia um barulho assim. Tchá, 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 tchá. Parece que estava rindo dele. E se a gente for capaz de rir da gente, você se liberta. Não leve você tanto a sério, nem o mundo tanto a sério. É transformação e movimento. Mas nós podemos colocar essa energia que nós estamos criando aqui, esta egrégora, para o bem de todos os seres. Que em todos os lugares, os nossos políticos, administradores, possam ter um despertar de consciência. Possam começar a pensar no bem coletivo. Mas de verdade, de ter auxiliares e pessoas que eles possam convidar, pessoas a ajudá-los a pensar juntos. Não é preciso mais guerras, não é preciso mais violências. Nós podemos viver de outra forma, nós podemos viver em harmonia e respeito. É treino, como tudo mais é treinamento, educação. Como é que você educa para a paz? Como é que você educa seres humanos ao respeito, à percepção? Japão tem coisas muito bonitas, eu morei lá muitos anos. As criancinhas, desde pequenininhas, aprendem a interagir com a natureza, com a plantinha, com o bichinho, com o passarinho. Sentar na lua cheia e sentar, olhar para a lua, gente. Não precisa fazer nada. Convida seus amigos, vamos sentar e olhar para a lua. Sem ficar falando.
sem ficar se exibindo, sem o seu ego ficar se mostrando. Admira a vida, respira a lua, e depois, se quiser, escreve um poeminha curto, bonito, compartilha com seus amigos, não para dizer quem escreve melhor, quem escreve pior. Como que desenvolvemos a nossa sensibilidade? É tão bom isto, não é? Coisas simples para fazermos. Admirar o pôr do sol, o nascer do sol, sentir a brisa no seu rosto, o sabor das águas. Tem águas salgadas, águas doces, cada uma delas tem um sabor diferente. E nem percebemos. Se você fizer práticas, que eu digo de autoconhecimento, de meditação, de silêncio, esse silêncio que não é só fora de nós, descobrir que dentro de nós existe um grande silêncio, um lugar que não tem palavras, um lugar mágico, lindo, onde você está apenas absolutamente presente, inteiro, inteira, presente, aberta às experiências que possam chegar e com capacidade de discernimento correto para dar resposta adequada à situação. Porque se eu chego cheio de ideias, eu vou falhar. Eu não sei como vai ser a realidade. Eu não sei como é que eu vou interagir. Então eu me abro e eu permito que os seres iluminados e benfazejos nos abençoem com sabedoria e compaixão. Porque são dois alicerces que caminham juntos. Não tem um só. Os dois precisam estar juntos. Porque há pessoas que se acham muito sábias, muito inteligentes, muito hábeis, mas não têm ternura no coração. E outras que são muito boas, mas não têm sabedoria e atrapalham, conhecem? Os bonzinhos que atrapalham a vida da gente. Atrapalha, Uma vez eu quis ser boazinha. A minha vida tem sido muito interessante, porque tudo que eu procuro, eu levo uma puxada de tapete, é ótimo. Eu queria ser bem boazinha, então eu saí assim, hoje eu vou fazer boas ações. Eu morava em Los Angeles, na Califórnia, eu saí, eu ia atravessar a rua e tinha uma pessoa cadeirante, uma senhora cadeirante. Eu falei, hoje eu vou fazer a minha boa ação. Quando abriu o farol, eu segurei a cadeira dela e disse, vamos. Ela disse, não faça isso comigo. Levei anos para ter uma cadeira que eu pudesse andar sozinha. E aí eu percebi que a minha intenção de fazer o bem era falsa. Era o eu boa, eu fazendo bem. Quando você corta, joga isso fora, o bem verdadeiro se manifesta. Eu fui jornalista, e quando eu era jornalista eu era muito tímida. Tinha que entrevistar pessoas desconhecidas, bater na porta da casa deles e perguntar coisas íntimas. Eu quase morria por aqui. Eu voltava para a redação e diziam para mim, você não perguntou isso, vai lá de novo. Ai, de novo, aquela vergonha. Ai, eu não perguntei isto. Até o dia que eu percebi que não era eu que perguntava. Eu não era importante. Eu era um elo de relação entre o público que leria o jornal e aquela pessoa. Porque eu queria me parecer inteligente, bonita, legal. Olha como vão achar que eu sou o máximo. O dia que eu cortei isto, eu passei a ser uma boa jornalista. Porque não tinha intenção de impressionar nem o meu entrevistado, que a gente pode entrevistar e perguntar qualquer bobagem. Eles gostam de perguntar para mim, por que você é careca? É da minha tradição. Buda era um nobre, ele tinha o cabelinho preso aqui em cima, como os nobres tinham. Quando ele sai do castelo, a primeira coisa que ele corta são os cabelos, que era o símbolo da casta. Ninguém vai me reconhecer pela minha casta. Eu sou um ser humano comum, eu não sou um ser especial. Ele vai depois disso fazer práticas de yoga, vai aprender grandes coisas. Yoga era uma prática de filosofia, de religar-se com o sagrado. Depois disso vai fazer práticas extremas de jejuns e chega à conclusão que o caminho é o caminho do meio, não é de extremos. Nossa sociedade internacional está muito polarizada e nós temos que reconstruir esse centro, esse meio. É como serzir roupas. Quando eu era criança, haviam serzideiras na rua. As mulheres usavam meias de seda. Essa meia de seda tão delicada, tão fininha, um fiozinho se rompia e havia senhoras que trabalhavam apenas com serzir. O serzir exige muita atenção e muito cuidado. Você precisa pôr lentes especiais para descobrir onde está a pontinha daquele fio que se perdeu
e trazê-lo para cá com cuidado. E depois você pega outra pontinha que se perdeu e junta com esta, e a outra deste lado, e você reconstrói, restitui um tecido social que se rompeu. Eu vivo para isto. Eu acredito nisto. Eu não quero que vocês todos se tornem budistas. Nem me importa. Eu quero que vocês se tornem seres humanos responsáveis pela realidade em que vivem. E, para tanto, precisam ser livres. Livres das perturbações mentais que são muitas vezes colocadas em cima de nós. Para que não sejamos manipulados por nada nem por ninguém. E que não queiramos manipular nada nem ninguém. Isso é liberdade. E aprendi com os professores com quem tenho feito livros, que Santo Agostinho, ele dizia que liberdade é até você fazer o que não gostaria de fazer. Não é bom isto? Porque nós pensamos que liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não. O que é adequado? O que é adequado nesta circunstância? E sempre levando em consideração todos que estão à minha volta. Como fazer o bem para o maior número de seres? Inclui pedras, inclui plástico, tá? Porque achamos que plástico não presta. Plástico hoje fazem tijolos e casas, fazem lâmpadas, fazem roupas. Nós só temos que aprender a reciclar, a transformar em alguma coisa benéfica aquilo que não era benéfico. Tanto nas coisas materiais fora de nós, como nas coisas internas. Porque em todos nós habita um ditador. Em todos nós habita um monstro, um assassino. Não é no outro, é em cada um de nós. Mas o que eu alimento? E se eu me conhecer, eu vou saber a quem eu estimulo e como eu estimulo. São escolhas. Nem anjos, nem demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Você está escolhendo o que para a sua vida? E como você escolhe? Se os neurocientistas dizem que só temos 5% de livre-arbítrio, esses 5% são muito importantes. 95% de carga genética e de aprendizado de experiências de vida. Mas há 5%. E é nesses 5% que nós podemos transformar a nós mesmos e a realidade que nos cerca. Então, eu proponho que a gente que chegamos até aqui, temos esta proposta de encontrar um caminho de plenitude, de felicidade, de fértil, de frutífero, aquilo que vai dar bons frutos, frutos que talvez a gente não vá colher, frutos que talvez nós mesmos não iremos comer, mas que vão estar aí para as gerações seguintes. Qual é a herança que nós estamos deixando? Não só o que nós recebemos, mas o que nós estamos deixando de herança. Não o que eu levo desta vida, mas o que eu deixo da minha vida para que o mundo seja mais harmônico, mais compartilhador, mais respeitoso, com menos injustiças sociais, menos abusos, menos feminicídios. É bom lembrar disto. E para terminar, só vou contar a minha teoria do feminicídio. Começa com o casamento. Vamos casar. O oficiante está na beira do altar, a mãe vem trazendo o filhinho. Ela traz até ali, mas não entrega. Nunca. Mamãe será sempre a primeira mulher na sua vida. Não se esqueça, ela é a outra, a segunda, a noiva, a norinha. Aí vem o pai, todo faceiro, com a menina de branco. Vai se livrar daquele problema, hein? Vamos passar esse despesas, cheias de quero e não quero, gosto, não gosto, vou me livrar dessa menina querida, amada, mas vai, entrega ela para outro homem. O homem que recebe, o que ele acha? É minha, o pai me deu. Ela me pertence. E recentemente um padre me contou que o 9º mandamento católico dizia assim: não desejar o gado, a propriedade, nem a mulher do próximo. Igual, gado, propriedade, mulher. Não é bonitinho? Então, o que o menino acha, coitadinho?
há milênios treinado a pensar: a mulher me pertence, deve fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não quero saber de dor de cabeça, eu quero sexo hoje. E ela diz: não posso. Então bate, pá, pá, pá. Como não pode? Tem amante, o que é que tem? E vocês percebem que no feminicídio, o homem que tem, ele ama a mulher, mas ele fica com tanto ódio dela, que quando ele mata, ele quer desfigurar. Ele desfigura aquela imagem que é do seu amor. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Amor é plenitude. Amor é querer que o outro seja feliz. E se não quer ficar comigo, que bom, vai embora, porque a fila anda. Vou ter outros amores.